Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de Fora da Vila. Eu sou o Danilo Rattori, trazendo aqui antes do nosso pré-jogo, né? Amanhã já tem jogo de novo. Santos vai até Rosário Central. Rosário Central é o time, desculpe. Santos vai até Rosário enfrentar o Newell's Old Boys. Mas hoje vamos fazer a tão esperado, né? Tão tradicional análise da entrevista coletiva. Não conseguimos fazer do jogo do Botafogo, acabou faltando tempo na correria, mas hoje fizemos. Uma coletiva que trouxe algumas declarações interessantes do Odair Hellmann. Então, até foi meio longa, assim, lembrou um pouco o tempo do Lisca, meia hora de coletiva ajudando tudo. Mas vamos ver como que foram essas perguntas e o que o Odair Hellmann falou. De novo, algumas coisas muito interessantes que nós vamos mostrar aqui. Antes, peço sempre que se inscreve aí no canal. Se você não for inscrito, deixe seu like, compartilhe e comente. Faça como o Kingston Santista, que falou no último jogo que fazia tempo que não viu um jogo tão emocionante. Esperançoso, o Odair tá ajeitando o Santos, tomara. O Pedro Henrique também esperançoso, vamos melhorar, espero que melhoremos. E aqui o Gilson Dias que mandou saudações e o Milton Augusto que mandou uma boa noite aqui para nós. Então, muito obrigado a todos que comentam sempre, muito obrigado a todos que participam, que interagem com a gente. Então, você se não é inscrito, se inscreve aí no canal e compartilhe e comente, principalmente participe aqui do nosso canal. Já vamos então falar da coletiva do Odair Hellmann, depois da vitória sobre o América Mineiro. A primeira pergunta foi sobre a questão da torcida, né, ter participado e ter falado que teve raça. Então, a pergunta foi sobre isso, né? Se teve essa raça, estava faltando essa raça. E aí o Odair Hellmann falou que não é que estava faltando, mas é o espírito que a gente falou na hora que chegou, no processo de evolução, do trabalho que tinha que atingir, é parte do todo. Mas, na opinião dele, o jogo todo teve todos os aspectos de raça, e aí agradece a torcida, concorda que a torcida apoiou do início ao fim, incentivou nos momentos difíceis, então a torcida faz diferença. A Vila, assim, é muito mais forte, ele mesmo falou transmite os jogadores, uma confiança a mais, sabe como é difícil jogar contra o Santos aqui na Vila. Ele falou, até porque ele fala que já veio jogar na Vila, né, já foi jogar na Vila como adversário, e hoje teve esse espírito, essa sinergia de torcida e equipe, e que bom que foi um final feliz, né, que a gente pudesse agradecer aos jogadores pelo espírito, pelo comprometimento, e aí ele volta de novo na tecla, 3 em 3 dias, sem conseguir treinar direito. Aí ele fala, todas as equipes têm isso, mas tem que relatar. A gente vem repetindo a equipe, comprometimento físico. Às vezes fisicamente está recuperado, mas mentalmente, se você não tiver 100%, sente dificuldades. E aí ele termina assim, mentalmente forte, engajado, focado, buscar os resultados, melhor. Jogadores de parabéns, torcida de parabéns, que bom que teve um final feliz. Nós merecíamos, né? Acho que importante que teve um final feliz. A outra pergunta foi sobre a vitória de virada, né, suada, contra uma equipe consistente, como isso reflete para o restante da temporada. Ele falou, não, isso reflete que a gente fez bons jogos contra Grêmio e o Atlético Mineiro, contra o Atlético Mineiro foi mais transição e competição, os resultados não tinham vindo, hoje veio um jogo de 2 viradas, então o time buscou, teve equilíbrio, quando sofreu o primeiro gol perdeu um pouco a confiança, mas logo retomou, conseguiu empate, virou, e teve na avaliação do Odair Helma muito mais que tática, foi um jogo de confronto, em que as duas equipes buscaram a vitória até o final, não foi um jogo tanto de estratégia tática, foi mais de duelo de imposição. Tem que ressaltar também a equipe do América, ele fala, né, que ele falou que estudou o jogo do São Paulo e o resultado de 3-0, o América perdeu de 3-0 do São Paulo, não diz o que foi a partida. O América Mineiro fez bons jogos, não estava conseguindo resultados, tem um trabalho consolidado com o Mancini e gera dificuldades para todos, não seria diferente para nós. Nós nos impusemos, buscamos, nos reequilibramos dentro da partida para que a gente pudesse buscar a vitória e buscamos com uma grande defesa do João Paulo no final. Importante é a defesa do João Paulo no final para coroar tudo aquilo que ele vem fazendo para toda a equipe. Então, o David Hellman exaltando o resultado, principalmente pela questão do América, que falamos, é um time que certamente daria dificuldades para o Santos. A outra pergunta, essa semana era vista como decisiva, uma pressão talvez mais de fora, né, da torcida, para dentro. E de que forma termina essa semana? Então, com 2 vitórias, chega para vocês, essa pressão toda de fora chega e como que ele blinda o elenco, blinda ele mesmo. E uma pergunta sobre o Soteldo, que parece que preocupa a gente agora, 5h30 de domingo, já sabemos que o Soteldo, de segunda-feira, feriado, já sabemos que o Soteldo não joga contra o Newell's Old Boys.
Aí ele responde assim: inicia a semana tranquilo, termina a semana tranquilo. A semana começou com um empate contra o Atlético Mineiro em casa. Não sei se é tão tranquilo assim. Mas 2 vitórias, felizmente, vieram no resto da semana. Mais feliz com o resultado, com os 3 pontos. Claro que quando você começa o brasileiro com um empate e uma derrota, gera preocupação. A gente tá diferente, tá melhor, tá mais forte. E aí ele fala, né, sempre remetendo a uma questão de evolução do Paulista. Então, tem coisas a evoluir, mas se você pegar o Paulista, né, pós-Paulista, a equipe está mais consolidada, está representando mais aquilo que nós treinamos. E o futebol é um processo, é uma evolução constante. Futebol não se faz da noite para o dia. Me preocuparia se, pós-Paulista, continuássemos repetindo os erros. Mas evoluímos em muitos aspectos. Temos o que melhorar? Com certeza. Mas há de convir que, principalmente no setor ofensivo, eu tenho mexido muito por vontade de buscar uma estratégia diferente, mas também para buscar uma estratégia diferente, mas muito porque os jogadores que se machucam e saem desfalcam. E aí ele faz um comentário sobre essa questão que eu irei compartilhar aqui com vocês, falando aí sobre a questão dos jogadores que acabam saindo e como é difícil para montar o time no dia a dia. Nós evoluímos em muitos aspectos. Temos coisas a evoluir? Com certeza. Temos coisas a melhorar? Com certeza. Mas há de convir que, principalmente no setor ofensivo, eu tenho mexido muito. Desculpe as falhas, desculpe as falhas. Deixa eu me recuperar aqui. Calma aí, desculpem. Então, tentativa 2. Evoluímos em muitos aspectos. Temos coisas a evoluir? Com certeza. Temos coisas a melhorar? Com certeza. Mas há de convir que, principalmente no setor ofensivo, eu tenho mexido muito no setor ofensivo, nem muito por decisão ou vontade de buscar uma estratégia diferente, uma característica diferente, muito mais porque jogadores entram, saem, machucam. Nós perdemos e ficamos muito tempo sem jogadores de característica de velocidade, como Mendonça, Soteldo, que hoje estavam fazendo uma segunda partida e sente também essa volta, então traz uma dificuldade, mas todos os jogadores... Então, e aí ele fala sobre essa questão exatamente de perder muitos jogadores por lesões e tal. Ele falou de novo da questão das características dos jogadores, achei interessante. Eu acho engraçado que ele e eventualmente os repórteres falam Mendonça. Eu lembro do Mendonça da Grande Família. Mas aí ele fala sobre como eles toda hora saem, se machucam. E aí ele termina falando que os jogadores estão se doando, estão se dedicando e acreditam muito no trabalho. No final, o futebol é resultado, nós já merecíamos esse resultado antes. Merecia contra o Grêmio, na visão dele merecia contra o Atlético Mineiro, mas o empate por tudo que o Atlético fez está tranquilo. Merecemos esses 3 pontos por tudo que vimos fazendo nesse processo, por aquilo que fizemos na partida. E sobre o sorteio do Gonçalo Avaliar, já sabemos que ele não joga terça-feira. Tomara que não aconteça nada, mas ele sentiu alguma coisa. O Mendonça também sentiu o cansaço, a retomada. Vamos visualizar. Amanhã a gente treina, então hoje eles teoricamente treinaram de manhã. Não, ontem né, treinaram de manhã, segunda-feira viagem, no caso hoje. E aí terça já tem jogo. Esse comprometimento de recuperação vai ser muito importante para que cada vez mais a gente consiga prosseguir nessa evolução, nessa força que a gente está e corrigir e melhorar as coisas que temos a fazer. Então, que venha aí essa evolução. A outra pergunta, parabéns pela vitória, sobre o apoio da torcida, um momento complicado. A torcida, então, apoiou em muitos momentos, mas não valeu para o Natan. E aí a pergunta é sobre isso, sobre a lateral direita, se o Natan vai ter continuidade ou se o Inocêncio vai aparecer. Como que ele está visualizando essa questão da lateral direita, e eu vou colocar aqui novamente para nós mais um trechinho desses comentários dele sobre o Natan. Claro que eu sempre avalio essa situação de vaia do torcedor para um jogador, o que ele interfere no ambiente coletivo e no ambiente do jogo, né? Mas fiz a substituição pelo cansaço do Natan, pela repetição que ele vem tendo, e para que não trouxesse aquele momento anímico, né,
algo de negativo para a equipe, porque sempre traz. E eu tomo muito cuidado com isso, o Natan vem fazendo bons jogos, né? O Natan vem fazendo bons jogos, a gente precisa reconhecer isso. E o João Lucas está machucado ainda, está voltando, está na transição. Gabriel recebeu mais uma oportunidade hoje, a gente vai visualizar para frente as situações, mas eu tomo muito cuidado sempre com o Vaia. A gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco, se vaiar um jogador, tira, vai outro jogador, semana que vem tu não tem mais jogador para colocar. Né? Então a gente tem que respeitar o torcedor é soberano na sua vaia, na sua tristeza, mas eu como treinador eu tenho que passar confiança para os jogadores e mostrar o quanto esses jogadores são importantes para o grupo, porque se acontece uma partida ruim, 3, 4, 5 jogadores, no outro de novo, 3, 4, 5 jogadores, ou 2, 3 vaiados, daqui a pouco o grupo inteiro perde a confiança, perde uma condição de melhor performance, e deixa eu falar uma coisa para vocês, eu acho que não tem lugar nenhum no mundo, no futebol do mundo, que a interferência externa ela é tão grande quanto no Brasil. Então aí uma declaração bastante interessante dele nesse sentido, né? Concordo com a questão da vaia, porque de fato, se todo jogador que foi vaiado sair porque foi vaiado, não vai ter jogador para entrar. E ele vai falar um pouco mais para frente, eu vou comentar também mais, mas ele comenta daí sobre como parece que quem tá fora sempre é melhor. E o Santos tem muito disso, assim, a torcida parece que olha e fala, não, o Gabriel Inocêncio é melhor que o Natan. E aí entra o Gabriel Inocêncio, não, talvez não corresponda tanto, não, tem que voltar o Natan. O bom é o João Lucas, que tá contundido, mas também não tava super bem. Então, ele fala que ele fala sobre a questão da pressão no Brasil ser muito forte. Ele termina com essa declaração. Fala que está aqui para blindar, dar força, e eu, como comandante, em qualquer momento que um jogador não esteja tão bem, ou quando o externo estiver fazendo muita pressão, você é o primeiro a estender a mão, dar um abraço, tá fazendo um movimento de escolha, de colocar para jogar. Às vezes sim, às vezes tirar para proteger o jogador, para retomar a confiança, mas como comandante vou gerar confiança para os jogadores. Não posso, aí de novo ele volta na mesma linha de argumento, né? 3 jogadores vaiados, eu tiro todos, vamos para o próximo, e o que está fora sempre é melhor, e entra vaiado também, e daí 15, 20 dias não tem mais jogador para colocar. Então tem que ter esse equilíbrio internamente, sempre respeitando a soberania do torcedor. Achei interessante ele falar da soberania do torcedor. Não sei o que ele. Assim, eu entendo o que ele quer dizer, não sei se soberania era a melhor palavra, mas tudo bem. Você vai vir, se ele não vai gostar, assim. E aí ele começa a falar de um ambiente e ele fala uma coisa muito, muito, muito interessante aqui, que eu vou colocar até um trecho que eu achei assim, muito peculiar. Eu não tinha ouvido ele fazer um comentário sobre isso antes. Vou colocar aqui para a gente ver. De novo para o torcedor, que esse ambiente positivo gera um ambiente positivo de confiança para a equipe e individualmente também. A gente tem que entender que aqui no Santos também é um ano político. O Santos também vem de 2 anos de dificuldade no Campeonato Brasileiro. É um ano político, então tem certos barulhos, certas situações que se faz, que a gente não sei se não tem um envolvimento ou querer atingir uma situação, mas sabe aonde é que atinge? Atinge o time, atinge o jogador. Então, a importância é assim, vamos nos unir, vamos nos fortalecer. Não estou aqui dizendo que não vamos vaiar, não vamos cobrar o treinador, não vamos cobrar o jogador. Vamos, o torcedor é soberano, sempre soberano. Só que ele junto com nós, ele faz muita diferença. Muita diferença. E vamos ter cuidado na avaliação quando é uma situação técnica, quando é uma situação política, quando é uma situação que pode estar extrapolando outras e atingindo o time e atingindo os jogadores. Veja que interessante, o David Helman trouxe questão política para a entrevista coletiva. Eu acho que ele nunca tinha comentado sobre a questão política, mas isso, para quem é torcedor do Santos há mais tempo, sabe que é algo muito presente nos arredores da Vila Belmiro. Parece que o David Helman, com 4 meses de trabalho, 5 meses de trabalho, 6 talvez, né, que tinha a Copa do Mundo, já entendeu que no Santos a questão política influencia, e ele enxerga nessas vaias possivelmente uma questão política. Achei muito interessante, até porque, de fato, é ano de eleição no Santos. Então, fiquei muito surpreso dele trazer essa questão para uma entrevista coletiva, e não duvido, de verdade, eu acho que ele conseguiu enxergar que existe aí algum tipo de influência, ou que pelo menos no Santos as coisas funcionam assim, talvez não tão organicamente,
talvez com alguma influência política por trás de movimentos, né? Eles chamam de movimentos, mas eu gosto sempre de lembrar que o caso do Ariel Holan, por exemplo, que foi ameaçado por torcedores depois de perder o clássico contra o Corinthians, mas na metade do campeonato, mal tinha começado o campeonato, assim, para mim deu muito a entender que tinha parecia assim um movimento que tinha influência política, porque não é como se os resultados fossem muito piores do que todos os outros que a gente já estava tendo, o Gesualdo, enfim. E ele tinha mostrado um futebol bom contra o São Lourenço na época. Então eu acho que o Oder Hellmann ou foi avisado, ou conseguiu enxergar por experiência própria, que no Santos existe essa questão da influência política. Achei muito peculiar, muito interessante essa declaração dele. E ele fala que tem essa tranquilidade, essa calma, e como comandante, fortaleço meus jogadores e meu grupo para que consiga dar a melhor resposta na próxima partida. A outra pergunta foi sobre o Daniel Ruiz, né, uma avaliação sobre a função dele. Aí ele disse que o Daniel evoluiu no aspecto físico, que ele precisava dessa evolução, ele tem qualidade técnica, bom passe, boa finalização, está buscando essa evolução na parte da finalização, evoluiu no aspecto físico. É um jogador que preenche espaço, e aí ele falou um pouco da função tática do Daniel Ruiz, então, segundo ele, é um meia mais armador, que também joga pelos lados, ele sabe fazer a função, ele gosta de fazer essa função de jogar pelos lados, e aí ele fala que o Daniel Ruiz tem um cognitivo alto, uma capacidade de percepção tática, gera um equilíbrio para a equipe, e aí ele coloca que diferente do Ângelo, do Mendonça, né? Porque eles falaram Mendonça, que é ele, o Daniel Ruiz é mais um cara de composição, de pisar na bola, tirar um pouco do ritmo, então, ou seja, não é tanto de velocidade. E aí ele fala assim, não, o nosso ataque é de muita velocidade. Joga Soteldo, Mendonça, Ângelo, Marcos Leonardo são jogadores que têm característica de partir toda hora para cima. E a gente tem buscado esse momento de partir para cima, mas também o momento de parar a bola e ele jogando pelo lado, o Daniel Ruiz, tem essa capacidade de dar esse equilíbrio. Aí ele fala que o Lucas Lima a gente pode usar em outras circunstâncias, mas o Daniel Ruiz tem mais naturalidade nessa função, tem entrado bem, tem nos ajudado, tem crescido, então tem continuidade nessa função. A próxima pergunta, inclusive, é sobre. É do Fernando Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos. Fernando, desculpe. Felipe Noronha. E aí tem toda uma descrição tática, e eu também separei um trecho sobre isso. O Felipe Noronha fala sobre o ataque, que ele tinha citado uma jogada que o Odair Helman, né, que o atacante do lado oposto se aproxima e o Mendonça fez exatamente isso. E aí o Noronha faz uma outra pergunta que é, no final o Lucas Lima virou lateral esquerdo e aí fechou-se uma linha de 6 atrás, e se isso tinha sido uma opção do Odair Helman ou pela vontade dos jogadores. O Odair começa falando assim, né, que foi uma boa observação, que ele também achou, comemorou, né, ficou feliz não só pelo gol, mas pelo movimento do time. E aí ele faz uma descrição tática, inclusive ele fala assim, se eles descobrirem isso, aí começarem a marcar essa descrição que ele vai fazer agora, a gente volta para o 1-1. Ele vai até falar isso, e eu vou colocar aqui porque eu achei interessante a descrição que ele faz. Porque eles, com essa característica, a gente está tentando tirar esse jogo posicional dos pontas, em só ser posicional, e a gente fazer a bola chegar até eles para nós ter um para um. O que acontece muitas vezes? Eles dobram marcação, baixam, setorizam, colocam 3 do lado da bola e a gente perde a possibilidade de fazer. Quais são os movimentos que a gente... Até vou falar sobre o movimento, mas faz parte. Se eles marcarem esse movimento, a gente volta a fazer 1 para 1. Mas se você observar, se eu não me engano, no lance, neste lance ou nos anteriores, o Lucas fazendo movimento por dentro, Lucas Pires fazendo movimento por dentro, quando eu digo quando a bola leva para o setor, por exemplo, do lado esquerdo, para a gente fazer a aproximação, como o Soteldo é um cara que pisa muito em cima da linha, a gente precisa fazer movimentos por dentro do lateral, do Lucas nessa aproximação, e os movimentos daquele que eu te falei. Trazer o cara do lado oposto para essa possibilidade de finalização, porque se a gente não termina a jogada e retorna, faz uma bola de retorno pelos volantes, os volantes estão de frente e nós com o meio preenchido e você fica com amplitude do lateral. E você cria a dificuldade de marcação para o adversário. Então a gente está, pela característica, eles gostam dessa ponta, eles gostam desse drible, eles gostam desse espaço,
mas a gente está, mesmo sem treinamento, está tentando buscar lá o pouquinho que tem para a gente criar essas alternativas da melhor finalização, né? Para que a gente busque essa capacidade, e o gol foi exatamente isso. Na parte final do jogo, eu até fiz a substituição, porque eu olhei. Então, e aí ele fez uma descrição muito interessante de todo o movimento que o time fez até chegar aí na questão da vitória. Muito interessante, gostei da descrição tática que ele fez. E aí na parte final, né, ele fala que faz substituição, porque tava com dois volantes com o cartão amarelo quase o jogo inteiro. E aí o América colocou um lateral com altura, esse travante com altura. Daí quando fez as substituições, o Lucas Lima, imagino que seja, né, porque foi a pergunta, fez o posicionamento para fechar. E aí ele fala que colocou o Ed Carlos, para tentar parar a bola, né, segurar a bola com qualidade, para poder sair. Colocou o Alisson para dar uma imposição na bola aérea. No final, aí ele fala assim, no final é do jogador, é da equipe não querer perder, puxou uns contra-ataques, aí ele comenta assim, o Daronco não deu a falta no Ângelo, mas tudo bem. E aí é do jogador, assim, né? Às vezes você puxa um pouco, assim, faz algumas modificações, mas é do jogador definindo a vitória com vontade para conseguir os 3 pontos. E aí, a penúltima pergunta, pergunta assim, você pode contar com o Mendonça, que entrou bem, e aí qual que é o tamanho da importância do jogador com as características do Mendonça, e como ele pode ser importante mais para frente. E aí o Odair fala, é importante a volta dele, do Soteldo, do Lucas Braga, volta de jogadores para a gente ter um maior leque de opções na frente. Mendonça é um cara de muita força, muita velocidade, participação nas ações ofensivas e defensivas, tem a capacidade de gol, né? Tem feito gols. Voltou no último jogo, sentiu o ritmo, sentiu a parte muscular. Hoje, numa segunda partida, já com mais confiança, melhor, mais solto. Aí, quando você para um tempo, né, fica um tempo de fora, precisa dessa tempo de adaptação. Bom que ele voltou bem. O Soteldo também melhorou. Tomara que o Soteldo não tenha sentido nada, já sabemos que sentiu. E a gente possa contar com todos os jogadores para seguir mais forte. E aí, a última pergunta, assim, do lance do João Paulo, que ele falou na primeira resposta. Hoje foi o 100º jogo do João Paulo com a camisa do Santos. É, falar um pouco desse momento do João Paulo, até porque ele vinha muito bem, tomou 2 gols no jogo contra o América, mas antes tinha tomado 1 gol só nos últimos 7 jogos. E aí o Adriano falou assim que fez ótimas defesas, melhor a equipe, claro que a melhora começa lá com o Marcos na frente, mas com certeza as defesas que ele fez fazem diferença. É um dos líderes. E ele fala que vê o João Paulo com capacidade para a seleção brasileira, já falou isso para ele, tem essa capacidade, essa qualidade. Se continuar jogando como está jogando, certamente vai ter uma oportunidade. Pô, tomara, merece muito. Um cara importante, todos são, mas ele tem nos ajudado muito, então fica muito feliz. Aí ele fala assim que no começo das partidas ele pede para que ele não trabalhe tanto, mas se precisar trabalhar, continue fazendo o que está fazendo, que está ajudando muito. Termina aí a entrevista coletiva do Odair Hellmann, só para mencionar que depois veio o Marcos Leonardo, comentou sobre a falta de gols que ele está tendo com a bola rolando. Ele falou: não, sou artilheiro do elenco, tenho bastante gols, né? Vamos buscar trabalhar, fazer mais gols, ajudar os jogadores, o importante é a vitória. E aí, perguntado sobre a questão do Mundial, né, ele falou que todo jogador sonha em vestir a amarelinha da seleção, né, a amarela da seleção. Falou que queria muito jogar o Sul-Americano, acabou perdendo, mas continuou no Santos ajudando, e agora chegou o momento do Mundial. E ele fala que, se Deus quiser, vai fazer uma boa campanha, bater campeão, tem qualidade, né? O elenco tem qualidade, tem confiança, já veio da vitória do Mundial, do Sul-Americano. E aí dá oportunidade para o Mezenga, para o David, para eles darem conta do recado nesses 10 jogos que ele possivelmente vai ficar ausente. E para o Santos fazer uma boa campanha no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Tomara que eles consigam mesmo suprir essa ausência aí. E aí, se ele ficou preocupado com a queda de rendimento dele, se ele teve uma queda de rendimento e pudesse tirar ele do Mundial, ele falou assim que tem a confiança do Ramon Menezes. Toda vez que foi campeão, né, foi bem, foi campeão do quadrangular, fez 4 gols na final contra o Uruguai, coisa que não é fácil, então ele tem a confiança do Ramon Menezes, mesmo indo no Sul-Americano, estava trabalhando, conversando com todo mundo, com o Rueda, com o treinador, com o empresário dele, todo o staff, dando tranquilidade para ele. Ia chegar a hora, chegou o Mundial, está preparado. E aí, para terminar a coletiva, o Mendonça foi lá, foi perguntado assim para ele definir a atuação em uma palavra, ele definiu com obrigado, Jesus. Então, que é quem dá força,
para continuar trabalhando. Aí foi perguntado sobre a questão da adaptação e como ajudar o Daniel Ruiz na adaptação. E ele falou: não, tenho muito tempo de Brasil. Quando eu cheguei em 2015, a primeira dificuldade é a fala, se comunicar. Então, estou ajudando ele nessa adaptação do idioma. Assim, essa é a dificuldade do idioma. A gente vê o Ruiz com boa habilidade, é jovem, então a gente ajuda para que ele possa se comunicar com todos, já que qualidade ele tem. Então, façam aí aula de espanhol, procurem um professor para dar aulas de idiomas para vocês. E perguntado se é a melhor atuação dele no ano, se ele falou pelos números, sim. Hoje fiz um gol, fiz assistência, sofri um pênalti, mais outros jogos também fui bem, marquei 2 contra a Portuguesa, o grupo jogou bem, acho que foi a melhor partida de todos do grupo. Já tive bons jogos, joguei bem mesmo, não dando assistência, fazendo gol, mas me entreguei, dei o meu melhor, acho que foi a nossa melhor partida. E aí termina, conseguimos 3 pontos em um campeonato muito difícil. Então, esse foi a nossa entrevista coletiva pós-jogo contra o América Mineiro. Uma boa vitória do Santos e esperamos que o time consiga continuar marcando gols e tomando menos do que tomou no sábado para que nas próximas partidas o Santos continue, bom, evoluindo, acho que sim, e mostrando futebol e resultado, mas se não vier futebol, o resultado já é o bastante. Amanhã é um jogo bastante complicado, daqui a pouco a gente faz também um pré-jogo do jogo do Newell's contra Santos, lá em Rosário. Mas muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo de análise da coletiva. Terminamos o vídeo por aqui. Obrigado a todos. Obrigado a todos os nossos inscritos. Obrigado a todos que acompanham e apoiam o nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe e comente. Né? Quando eu lembro, quando dá tempo, a gente fala também dos comentários do vídeo. Então, continue participando. E no mais, pra cima deles. Abraço!